colocar isso à prova, tá? Mas eles construíram e está lá a construção, né? Não tem como a gente negar isso. E outra coisa também que se desenvolveu, destacou muito ali no Egito, é o desenvolvimento do papiro. O papiro é aquele material que nós já estudamos na aula passada, que foi um dos materiais ali utilizados para a escrita, né? Eu até levei um papiro em sala de aula, mostrei o papiro para vocês, mas eles também se destacou nesse desenvolvimento, tá? E também os egípcios eram politeístas. O que são um povo politeísta? Um povo politeísta é um povo que adora vários deuses, né? Vários deuses. Um povo monoteísta, de monoteísta é quem adora somente a um deus. Politeísta, vários deuses. E o Egito, ali eles tinham essa prática politeísta de ter vários deuses. Não só isso, mas Faraó era-se considerado também uma divindade, tá? Faraó também era considerado ali uma divindade. Irmãos, recapitulando então, o que nós estamos estudando? A saída do povo de Deus que estava no Egito. Por que esse povo estava no Egito? Porque José virou governador do Egito, levou toda a família dele para morar lá no Egito. Essa família se estabeleceu no Egito, cresceu no Egito, ficou também ali no Egito por 430 anos, foram escravizados no Egito, e o livro do Êxodo traz a saída desse povo do Egito, tá? Então, só dando essa recapitulada aqui, porque agora a gente vai falar sobre os Ixos. O que são os Ixos? Os Ixos, eles são reis, né, de origem pastoril, ou seja, eles eram pastores, né, e se tornaram ali reis de uma nação, procedentes da Ásia Menor, e eles entraram no Egito deixa eu só ver aqui, no século 18 a.C. E o que esses Ixos fizeram? Eles afastaram as lideranças nacionais para as partes mais isoladas do Alto Egito, tá? E quando José chega no Egito, lembra a história de José que nós estudamos? Quando José chega no Egito, eram esses Ixos que estavam no poder do Egito. Esses Ixos são de origem, né, são reis ali de origem pastoril, que vieram da Ásia Menor, e eles entraram no Egito ali antes de José ir para o Egito, e quando José vai para o Egito ali, são eles que estão no poder, né? E os Ixos, eles valorizavam os estrangeiros residentes do país, oferecendo-lhes vários incentivos para que eles se tornassem mais poderosos ali, os seus aliados, né? Então dá para a gente entender por que Faraó foi tão solícito com José, né? José, ele era um estrangeiro. Por que ele foi tão solícito daquele jeito? Justamente porque era algo já intrínseco ali dos Ixos, né? Quem eram os Ixos? Eram a liderança do Egito naquela época, tá? E esse faraó, ele foi tão bom para José que ele também deu ali as terras de Gozém, que ficava ali no nordeste do Egito, que era uma terra muito boa, era uma terra ali muito fértil do Egito, e o faraó entregou essa terra só para os hebreus, tá? Só para os hebreus. Mas, professor, por que você está falando desses Ixos? Porque eu preciso explicar para vocês que em 1570, esses Ixos, quem que são esses Ixos? Era o faraó da época, eram os líderes da época. Eles foram expulsos do país em 1570, antes de Cristo. Tá? Eles foram expulsos do país, né? Depois da morte de José, esses Ixos foram expulsos do país. E aí o que aconteceu? Né? Aconteceu o florescimento do nacionalismo egípcio, ou seja, aqueles egípcios de antes dos Ixos, eles voltaram ao poder,
né? E quando eles voltaram ao poder, eles voltaram com dureza, com hostilidade aos que foram aliados dos Ixos. E quem foi aliados dos Ixos? Os hebreus, né? E aí o que essa nova liderança do Egito fez? Ela simplesmente escravizou todos os estrangeiros do Egito. E quem era um dos estrangeiros que estavam no Egito? Os hebreus, né? Então, em Êxodo, capítulo 1, versículo de 8 a 14, nós vemos agora os hebreus se tornando escravos. Por que eles se tornaram escravos no Egito? Porque houve uma mudança no poder do Egito. É a mesma coisa no Brasil, né? Não quero entrar em polêmica aqui, mas nós temos no Brasil a esquerda e a direita, né? Que ficou um embate na última eleição, muito Lula e Bolsonaro, né? Não estou entrando em teor político aqui, mas só exemplificando para vocês. É a mesma coisa. Estava o Bolsonaro no poder, é a mesma coisa o Lula entrar no poder e fazer algo ali contra todos aqueles que são do time do Bolsonaro. Era mais ou menos isso que aconteceu no Egito, né? Tinha uma liderança no poder, chegou uma outra liderança e tirou essa liderança antiga do poder, e ela mudou toda a forma com que o país funcionava. E todos aqueles que eram aliados do antigo poder viraram escravos. A Bíblia vai dizer: entrou um faraó que não conhecia José, não sabia da importância de José. E por conta disso, por conta dos hebreus terem se multiplicado, ele viu uma ameaça, né? Ele falou assim: e se esses hebreus se voltarem contra mim? Se esses hebreus se voltarem contra mim, a gente tem um baita inimigo dentro de casa. E o que eles fizeram? Escravizaram os hebreus. E aí a gente tem o infanticídio hebreu. Faraó, né, não contente, porque o povo só crescia. O que Faraó vai fazer? Ele vai mandar matar os meninos recém-nascidos. Êxodo 1, 15, 16. Ele vai falar assim: não quero que nasça mais criança dos hebreus. Por quê? Por conta que Faraó da época via os hebreus como inimigos, tá? E ele aumentou a carga de trabalho, ele diminuiu ali o salário ao ponto do povo trabalhar só por comida, né? Só para comer. E para comer o quê? Pepino, cebola, né? Esse era o tipo da alimentação dos hebreus. E quanto mais, a Bíblia vai dizer, quanto mais Faraó apertava e oprimia o povo de Deus, mais o povo crescia. Olha que interessante isso, né? A Bíblia vai ser tão enfática nessa questão das mortes do recém-nascido que a Bíblia vai dar até o nome das parteiras que realizavam ali os partos, né, dos hebreus, que era Sifrá e Puá, né? Elas, temendo ali a Deus, né, elas salvavam os meninos. Essas parteiras salvavam os meninos, né? E Deus as abençoava. Êxodo 1, 20, 21. A irmã Carolina falou aqui, não sei se é só para mim, mas está falhando, não está dando para entender nada. Mas tem mais gente aí que está falhando, irmãos? É só para a irmã Carol? Está todo mundo conseguindo me ouvir? Misericórdia, irmão, vamos orar. Vamos orar. Calma aí, eu vou tentar ajustar aqui. Eu vou desligar minha câmera só para ver se melhora aqui, tá, irmãos? Eu vou desligar minha câmera só para ver se melhora aqui. Mas vão me dando aí um aval aí se vocês estão conseguindo me ouvir, se está todo mundo... Tá normal? Tá tudo certo? Irmã Carol? Desativei minha câmera aqui para ver se melhora, tá?
Mas tá dando para entender o contexto, tá dando para entender o que eu tô falando aqui, né? Beleza, qualquer dúvida é só falar, tá? Show. Vamos, recapitulando aqui. Então, essas parteiras aí, elas foram usadas por Deus aí e salvaram muitas crianças, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ouvi o barulhinho aqui da mão levantando, mas sem problemas. Qual que era a intenção de Faraó? A intenção de Faraó era anular a identidade do povo hebreu, ou seja, exterminar os hebreus ali do Egito. E, irmãos, essa foi uma estratégia de Deus, tá? Quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia. Eu já falei isso em sala de aula e volto a repetir. Por que a gente cozinha o feijão na panela de pressão e não numa panela normal? Justamente porque na panela de pressão, quando você tem pressão, você atinge mais rápido o objetivo, ou seja, o crescimento é mais rápido, tá? Então, o povo, ele foi pressionado por Deus para que ele se desenvolvesse e crescessem mais rápido, tá? Talvez, às vezes na nossa vida a gente pergunta muito por quê, né? Por que de tanta pressão? Por que de tanta coisa? Por que de tanta... Parece que a gente está realmente uma panela de pressão, mas baseado na história que a gente está vendo hoje, a gente vê que toda vez que a gente está numa panela de pressão, é que Deus quer fazer a gente crescer, mas não crescer de uma forma normal, mas crescer em uma velocidade maior. Talvez para você chegar onde você quer chegar, se você continuar na vida que você está hoje, você vai demorar muito tempo. Então, toda vez que você se vê dentro de uma pressão, seja uma pressão psicológica, seja uma pressão no trabalho, seja uma pressão em qualquer área da sua vida, entenda isso como um acelerador para você atingir os seus resultados. A pressão, ela não quer dizer que o caminho está errado. A pressão, ela quer dizer que Deus está querendo acelerar, né, algo na sua vida. Tá? Desculpa aí, irmãos, o barulho que caiu aqui no celular. Deus quer acelerar alguma coisa na sua vida. Tá? Então, irmãos, esse é o ambiente político do Egito, da época. Tá? Já expliquei aqui para vocês que agora quem está no poder não conhecia José, não conhecia nada das histórias dos hebreus. E aí, nesse cenário, surge quem? A história de Moisés. E os dados que eu vou... Prepara a caneta, prepara o caderno. Os dados que eu vou falar agora são dados muito importantes. Por quê? A história de Moisés, ela é separada em 3 etapas. A história de Moisés, o libertador, ela é separada em 3 etapas. Tá? E são 3 etapas igualmente de 40 anos. São 3 etapas igualmente de 40 anos. Quais são essas etapas de 40 anos? A primeira etapa, óbvio, é do nascimento de Moisés até quando ele atingiu 40 anos de idade. Aonde que aonde que Moisés viveu, o que ele fez, o que aconteceu nessa primeira etapa de 40 anos de Moisés? Ele viveu no Egito. Ele viveu como, eu já vou explicar aqui mais à frente a história dele, mas ele viveu como um príncipe no Egito, tá? Então, ele viu toda a opressão egípcia em cima dos hebreus. Ele viveu, né, ele era uma das crianças sobreviventes ali do extermínio das crianças, dos meninos, né, hebreus, e ele teve uma vida palaciana, ou seja, ele viveu, ele cresceu, ele nasceu no palácio do Egito. Ele viveu com honrarias, com ouro, comendo do bom e do melhor. Ele era príncipe no Egito. Ele tinha os melhores carros. Ele tinha ali toda a parte também de estudo do Egito. Tá? Alguns aí vão dizer, principalmente Flávio José, se eu não me engano,
vai dizer que Moisés ele tinha conhecimento em botânica, conhecimento em ciência, ele falava ali outros idiomas, ele conhecia toda a história ali dos inimigos do Egito, ele era alguém perito também ali na questão de astronomia, né? Ele entendia bem das estrelas, ele era alguém muito estudado, muito capacitado. Moisés, ele estudou nas melhores escolas do Egito, era alguém super capacitado, super responsável ali, e aqui já cai aquele paradigma, né? Que Deus não usa os capacitados, mas eles capacitam os escolhidos, né? Isso é uma mentira. Moisés, ele é alguém super capacitado e tem projetos de Deus que ele vai sim usar pessoas capacitadas. Uma coisa que eu ouço bastante, né, de alguns jovens, de algum adolescente, as pessoas que querem estudar, que querem fazer as coisas, né, se profissionalizar, e fala assim, nossa, mas eu vou para Deus, né, eu vou para a casa de Deus, eu vou perder toda a experiência, eu vou perder tudo que eu estudei, eu vou perder tudo que eu fiz. Não, né? Deus escolheu Moisés, e muitas das coisas que Moisés fez no Egito foi também do conhecimento, da bagagem que ele teve desses estudos e tudo mais. Ele conduziu 3 milhões de pessoas no deserto. Moisés sabia onde tinha água, Moisés sabia como a posição ali das estrelas, para onde que o povo tinha que ir, o que o povo tinha que fazer. Moisés era alguém capacitado, não só por Deus, mas também tinha muito estudo, né, para embasar as decisões ali de Moisés no deserto. Tá? Então, a primeira fase de 40 anos de Moisés foi dentro do Egito, como príncipe do Egito. Ok? Dúvidas aqui? Tranquilo? Está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Está conseguindo ver a tela aí? Beleza. Qualquer dúvida é só levantar a mão aí ou pode abrir o microfone e perguntar. Tá? E aí o que acontece? Com 40 anos de idade, Moisés, vendo a opressão do povo do Egito, ele vai ver ali um príncipe, ele, né, com um olhar de príncipe, ele vai ver um guarda maltratando, espancando um hebreu. E aí, Moisés ele vai ficar tão irado com aquilo que ele vai para cima do guarda e ele mata aquele guarda. Então, Moisés, sendo um príncipe do Egito, matando um guarda egípcio, por esse guarda estar batendo em um hebreu, para os egípcios soa como uma traição, né? Por que Moisés está fazendo isso? Por que Moisés está defendendo os hebreus? Então, depois que Moisés mata esse egípcio, a Bíblia vai dizer que Moisés foge do Egito, né? Com medo ali de ser morto pelo faraó, por medo da perseguição, ele vai fugir do Egito e aí se inicia a segunda etapa de 40 anos da vida de Moisés, que é quando ele vai viver em Midian. Midian é uma cidade no deserto, aonde Moisés ele vai viver a segunda fase da sua vida. Né? E essa segunda fase é onde ele conhece a sua esposa, aonde ele constrói a sua família. Moisés ele foi casado com uma mulher chamada Zípora. E Moisés ele vai ter 2 filhos com a sua esposa. Então, a segunda fase da vida de Moisés é no deserto. A segunda fase da vida de Moisés é em Midian. E em Midian, ele vai cuidar, sabe do quê? De ovelhas. Ele vai ser um pastor de ovelhas no deserto. Passou 40 anos sendo príncipe, agora ele vai passar 40 anos sendo pastor de ovelhas. Olha como que Deus é, né? Deus preparou ele ali com toda a ciência, todo o conhecimento do Egito. Depois Deus colocou ele lá no deserto e preparou ele no deserto como pastor de ovelha para ele aprender a lidar com a ovelha. E quando eu digo aprender a lidar com a ovelha, Deus estava capacitando Moisés para ele aprender a mexer, a ter contato com quantidades. Né? Uma coisa é você cuidar de uma ovelha, outra coisa é você cuidar de um rebanho. Então, olha só como que Deus foi. Antes de Deus só ir lá e chamar Moisés na brasa ardente, né, que a gente já vai falar sobre isso, Deus preparou Moisés. Moisés teve 80 anos de preparo para libertar o povo do Egito.
né? Tem muita gente querendo que Deus use, que Deus faça, que Deus leve ele do dia para a noite, mas ele não quer sentar aqui para aprender como vocês. Mas ele não quer gastar anos de aprendizado como vocês estão aqui estudando e aprendendo, né? Entenda isso. Deus, antes de nos chamar, antes de nos colocar à frente de qualquer coisa, Deus ele vai nos preparar. Moisés tinha toda a capacidade ali acadêmica do Egito, e agora Deus coloca ele no deserto para ele aprender a mexer com bicho, a mexer com quantidade, a saber onde tem água, onde não tem, a saber quais são os melhores pastos, a saber ali como conduzir um rebanho. Tá? Olha que interessante isso. Essa é a segunda fase da vida de Moisés. E a terceira fase da vida de Moisés foi, não em Midian, mas foi quando ele tinha ali 80 anos de idade, e Deus vai se apresentar para ele numa sarça ardente e vai chamar Moisés, ele tinha 80 anos de idade, hein? Vai chamar Moisés para libertar o povo do Egito, ou seja, Deus vai chamar Moisés para voltar para o Egito para libertar o povo, né? E essa última etapa de 40 anos de Moisés foi no deserto, mas não em qualquer deserto, foi no deserto do Sinai, no deserto ali para levar o povo para Canaã. E no último estágio, na última fase, na última etapa de 40 anos da vida de Moisés, foi a libertação do povo de Israel e a condução de 3 milhões de pessoas pelo deserto. Olha só que incrível isso. Deus no Egito prepara ele de forma acadêmica. Em Midian, Deus ensina ele a mexer com quantidade. E em deserto, Deus dá uma missão para ele. Levar 3 milhões de pessoas do Egito até Canaã. Tá? Por que até Canaã? Porque foi a terra que Deus prometeu para o povo dele. Que povo esse? Que começou lá em Abraão, Gênesis capítulo 12, que nós estudamos na aula passada. Essas são as 3 fases, as 3 etapas da vida de Moisés. Pastor, por que você está falando tão categoricamente, tão pausadamente sobre essas informações? Porque isso aqui é o início e a introdução de qualquer pregação que você for fazer sobre a vida de Moisés. Você precisa trazer isso para a igreja. Você precisa trazer esse conhecimento para a igreja. Você precisa, quando você for pregar e falar sobre qualquer coisa, de Êxodo até Deuteronômio, você precisa falar sobre isso aqui, né? Sobre essas etapas. Olha a riqueza de informação que tem nesses detalhes. Tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém quer, enfim, perguntar alguma coisa? Eu já vou entrar aqui em mais detalhes sobre cada ponto que eu falei aqui com vocês, né? Sobre o Egito, Midian e o deserto. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está tranquilo? Eu vou aproveitar para tomar uma água aqui. Lembrando que a prova é semana que vem, hein? Então, se alguém tem alguma dúvida, a hora é agora. Ô pastor, quanto tempo duraram as pragas? As pragas, excelente pergunta. Eu vou falar de cada uma das pragas hoje, tá? Mas da primeira praga até a última durou mais ou menos 1 ano. 1 ano que as pragas foram caindo no Egito. Quando a gente lê o texto, parece que foi um dia atrás do outro, né? Parece que foi em uma semana. Mas foi 1 ano, tá? Que Moisés ficou ali tentando libertar o povo. Bom, vamos lá. Se tiver mais dúvida, é só perguntar, tá, irmãos? Eu vou avançando aqui. E professor? Oi, pode falar. E quanto tempo que durou para a travessia do Mar Vermelho, né? Que parece que foi de um dia por outro, quando eu falo assim, né? Isso. Você tá lendo o texto. Mas foi praticamente quase que um dia inteiro a travessia ali. Eu vou chegar nesses detalhes também, tá? Mas se tiver dúvida, porque às vezes vocês estão escrevendo no caderno e às vezes vocês estão montando pregação, como eu vejo muito, saudação, ou só escrevendo mesmo e vem essas perguntas, né? Mas fiquem à vontade, pode perguntar. Se alguém escrever aqui e eu não conseguir ver ou ler, vocês me chamam no microfone aqui, tá? Ó, pastor, escreveram as coisas lá, porque às vezes eu não vejo aqui o que eu estou lendo na tela. Vamos lá, irmãos.
A vida no palácio. Como foi a vida no palácio de Moisés? Como foi a primeira fase de 40 anos? Então, lembra que a Bíblia vai dizer que o faraó mandou matar as crianças, e a Bíblia diz que por 3 meses a mãe de Moisés, que é Joquebede, ela guardou o menino, ela escondeu o menino por 3 meses dentro de casa. Não, não sei como que ela fez isso, porque a criança deveria chorar, a criança deveria, né, enfim, espernear, às vezes no meio da noite, acordar gritando ali, mas ela conseguiu esconder o menino por 3 meses. Após esconder o menino por 3 meses, e ela viu ali que não dava mais para esconder o menino, ela vai construir ali um bercinho, a Bíblia vai colocar ali que ela fez um cesto, né, um bercinho ali, um cesto de algumas... a Bíblia usa um termo ali de betume, né? Junco, madeira de junco ali, ela fez um cesto de junco e colocou a criança dentro desse cesto e colocou no rio Nilo. O rio Nilo é o principal rio ali do Egito, ele corta o Egito de ponta a ponta. E a criança foi achada aí pela filha de Faraó, tá? Uma coisa bem interessante aqui, meus irmãos, a Joquebede, a mãe ali de Moisés, ela não jogou o menino no rio assim, e o menino saiu pela correnteza, no meio de um monte de jacaré, que eu já vi em pregação por aí, em meio de um monte de crocodilo, durante o rio, e parou exatamente ali na onde a filha de Faraó se banhava. Não é nada disso. Quando você lê o texto bíblico, você vê que Joquebede, ela foi exatamente no lugar que a filha de Faraó se banhava e colocou a criança à margem do rio. A margem do rio, irmão, quer dizer que colocou ali, tá dentro do rio? Tá, mas na beirada do rio. O bebezinho não ficou ali, né, boiando no rio todo ali, desceu o rio inteiro, não houve nada do tipo. Ela colocou o bebezinho ali, meio que encostado em alguma coisa ali, na beira do rio, perto da onde a filha de Faraó se banhava. E aí ela pediu para Miriam. Quem que é Miriam? Miriam é a irmã de Moisés. Ela pediu para Miriam ficar de olho na criança ali. A filha de Faraó acha a criança e toma a criança para si, né, como se fosse filho dela. E aí a criança, ela se apresenta, né? Miriam se apresenta ali e fala assim, olha, eu conheço uma mulher aí que pode ajudar a amamentar a criança. Como ela era filha de Joquebede, a Bíblia vai dizer que a princesa ali deixa que a criança fique com Joquebede até o desmame, e Joquebede ali passa a cuidar da criança, daquele neném, mas depois entrega para a filha de Faraó, e Moisés, ele cresce no palácio, né? Ele teve todo o conforto da vida palaciana, Atos 7, de 20 a 28. Moisés ali, ele teve todo o conforto, ele teve acesso a todo o palácio de Faraó. Vamos lá, pontos aqui de Moisés. Ele era uma criança fisicamente formosa, recebeu a educação formal do alto nível do Egito, sendo bem entendido em matemática, botânica e astronomia, como eu já estou falando aqui e já mencionei aqui para vocês. Ele sofreu rejeição dos hebreus e também dos egípcios, né? Ele sofreu ali rejeição dos dois lados ali, dos povos, né? E aí, após ele matar ali o príncipe Egito, ele foi expulso, e a gente entra na segunda fase da vida de Faraó, da vida de Moisés, que eu já expliquei para vocês, que é quando ele foi ter ali o cuidado com as ovelhas. Então, após matar o egípcio, sabendo que a notícia chegou até Faraó, Moisés vai fugir para Midian, né? Para o deserto de Midian. Não sei quem levantou a mão, mas pode perguntar. Ô pastor, eu escutei uma pregação em algum lugar que falava que Moisés era pesado de língua. O que significa isso?
Perfeito. Eu vou comentar sobre isso na aula que vem, mas quando Moisés ele volta, né, para o Egito para libertar o povo, Moisés vai falar assim: Deus, eu sou pesado de língua, né? Não tem como eu falar com o faraó ali e argumentar, e ter poder de argumentação com ele. E aí, irmã Carol, tem várias possibilidades, né? Várias interpretações desse texto. Tem alguns que acreditam que Moisés era gago, Moisés tinha gagueira, né? Tem outros que traz ali que Moisés ele tinha a língua presa, né? Ele falava ali com a língua presa. E tem outros que falavam que Moisés era muito ignorante, né? Ele era muito truculento nas palavras, tá? Não tem como a gente saber ao certo o que significa esse pesado de fala, mas eu dei 3 aqui possibilidades que são as principais do que os estudiosos ali da palavra acreditam, tá? Ou ele era gago, ou ele tinha a língua presa, né, quando ele falava, ou ele era muito ignorante ali, né, ele era muito truculento nas palavras, né, ele era muito grosseiro ali nas palavras. Tá? Então, pode ser esses 3 significados, você pode ficar aí com o que mais fizer sentido para você nesse ponto, porque justamente não tem uma definição única, tá bom? Obrigado aí pela pergunta. E Moisés, então, depois que ele mata aquele egípcio, ele foi para a terra de Midian. Como eu disse para vocês, ele conhece a sua esposa Zípora e tem a sua família. Ele tem 2 filhos e a sua família. Tá? E nesse período, né, ali permitiu que Moisés não só tomasse consciência da sua identidade hebreia, mas também do sofrimento do povo, como também tivesse as condições necessárias para ser ali o libertador. Eu tenho que ficar meio que de olho aqui, irmãos, que a qualquer momento a nossa reunião aqui vai acabar, tá? Em 10 minutos acaba aqui para nosso intervalo. E aí, irmãos, entre ali os trabalhos que Moisés faziam ali, né? Ele vai estar ali diante de levar o seu rebanho ali para se alimentar, até que um arbusto, uma sarça ardente, né, uma sarça, um arbusto vai começar a pegar fogo. E até então, para Moisés, isso é normal, porque no deserto é tão quente que tudo aquilo que é seco pode pegar fogo do nada, né? O simples atrito que o vento fizer ali já pega fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés não foi a sarça pegando fogo, mas foi que ela pegava fogo e não se consumia, ela não se deteriorava, ela não se queimava, né? E aí isso chamou a atenção de Moisés, e ele olha com mais cuidado para aquela sarça. E quando ele olha, vem uma voz do meio daquela sarça, né? Moisés, né? E aí Deus começa a falar com Moisés e fazer a chamada com Moisés. É interessante que nesses últimos 40 anos de vida de Moisés, né, a partir daqui, foi ali marcada pelo cuidado e a atenção de Moisés com o povo de Deus, né? Ele estava diante de uma grande tarefa, porque Deus chama ele na sarça ardente para libertar o povo dele que estava no Egito e guiar Israel para a terra prometida. E ali, em Êxodo 4, de 1 a 9, a gente tem os sinais que evidenciavam a autoridade de Deus a Moisés. Então, Moisés, de cara, ele não vai aceitar, tá? Depois você lê o texto, ele vai ficar retrucando Deus ali, ele vai ficar falando, não, Deus, eu sou de uma língua presa, ou eu sou aí gago, ou eu sou aí truculento nas minhas palavras, né? Eu sou pesado em falar, pesado em língua, eu não vou conseguir argumentar com o faraó, não vou conseguir conversar com o faraó, não vou conseguir essa libertação. Aí Deus fala assim, não, mas eu vou ser contigo, né? E aí Moisés vai dando várias desculpas ali para Deus, e Deus insistindo em Moisés. Até que quando Moisés ele fala da língua presa, Deus vai falar assim, ó, fica tranquilo, eu vou colocar Arão. Quem que é Arão? Arão é irmão de Moisés. Deus vai falar assim, ó, eu falo com você
e Arão fala no seu lugar quando você precisar falar com Faraó, né? Então Deus vai chamar e colocar mais uma pessoa para ajudar Moisés ali, que é o seu irmão Arão, nessa questão da fala, né? E aí alguns pontos importantes aqui, né? O Egito significa o mundo. Moisés, ele tem a tipografia ali, ele tem a tipologia, na verdade, tipologia de Jesus. O mar, que é o Mar Vermelho que a gente vai ver mais à frente, é a salvação e o deserto é a nova vida. Então aqui a gente tem uma tipologia do que vai acontecer lá na frente, de Jesus libertando a gente do mundo através da cruz, que é a salvação, nos gerando aqui na igreja uma nova vida. Tá? Então o que vai acontecer e o que aconteceu ali é a chamada de Deus de Moisés, tirando o povo do Egito e levando ali para o deserto, que é a nova vida. Tá? Até aqui, irmãos, vocês conseguiram entender? Eu falei sobre o antigo Egito, como que era o Egito antigamente, falei aqui sobre como foi a chamada de Moisés, e depois do nosso intervalo eu vou falar da saída do povo do Egito, como foi essa saída, eu vou falar das 10 pragas, como que foi cada uma delas, vou explicar bem explicado para vocês. E na aula que vem, semana que vem, a gente encerra essa matéria. A aula que vem eu vou falar o que aconteceu no deserto, depois da saída do Egito. O que aconteceu, né? Como que foi a construção do tabernáculo, o que é o tabernáculo, como que foi ali até chegar em Canaã, tá? Então vocês não podem perder a aula que vem. Nós temos a última aula e nós temos a prova, tá? E até semana que vem eu preciso que os irmãos aí também acerte o próximo livro, tá? Eu sei que eu tenho uns minutinhos aqui. O próximo livro, qual vai ser? A próxima matéria vai ser livros históricos. A gente vai estudar do livro de Josué até o livro de Neemias, livro por livro, tá? Que é categorizado aí como livros históricos. Então, essa matéria a gente está estudando de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. A próxima matéria a gente vai estudar de Josué a Neemias. Então, a gente está estudando todos os livros da Bíblia e a próxima matéria é sobre os livros históricos. E aí os irmãos, eu preciso que os irmãos acertem aí para mim fazer já o pedido do próximo livro, para na matéria vocês já tiverem já tiverem o livro em mãos, tá? Tem alguns livros que estão em casa ali, de alguns irmãos que são ali de São Francisco, tá em casa, tá guardadinho ali. Quando a irmã Annelise aí, que sempre vem aqui para São José, vou entregar para ela ali, levar aí para vocês, e os outros irmãos também, tem alguns livros comigo ali que eu vou entregar em sala de aula, no presencial, na segunda-feira. Tá bom? Irmãos, alguém tem alguma dúvida sobre essa parte aqui, sobre Moisés, sobre o Egito? Alguém tem alguma dúvida aqui referente a essas informações que eu acabei de passar para vocês? Com calma, um de cada vez, pode perguntar. Irmão Cleiton aí, que é a primeira aula, tá dando para entender bem. Vocês vão me pontuando aí. Então tá bom, irmãos. Vou fazer o seguinte, agora vai dar 8h30, a gente volta 8h45, 15 minutinhos aí de intervalo para ir no banheiro, tomar uma água, pegar ali um biscoito para vocês comerem, e a gente volta para falar das 10 pragas, tá bom? E aí eu mando um novo link lá no grupo para vocês, tá? 8h45, retornamos. Esse quesito aí de feitiçaria, de encantamento, era algo muito forte no Egito. E é esse parâmetro, este panorama que Moisés vai encontrar quando ele volta, tá? Esses desafios. E agora nós vamos ver a importância das pragas neste processo de libertação. Porque Yahvé, né, o Deus de Israel, ele fez várias ameaças aos egípcios, atacando de forma direta a natureza e também os seres vivos, né, os homens e os animais, e indiretamente as divindades que eram tidas como protetoras.
as pragas, né, as 10 pragas que a gente popularmente chama as 10 pragas do Egito, são 10 pragas que Deus ele ataca de forma direta a natureza e os seres vivos, mas de forma indireta, o Deus Yahvé, né, o Deus dos hebreus, ele ataca as divindades do Egito. Então, cada praga, ela bate diretamente em uma divindade egípcia. Tá? Então, as pragas, e aqui eu respondo novamente a pergunta da irmã Annelise no início da nossa aula, sobre o tempo, né, dessas pragas, elas ocorreram de forma gradativa, provavelmente, ao longo de um ano. Tá? Então, ao longo de um ano, se desenvolveu a primeira praga, que foi ali o Nilo, o rio Nilo, em sangue, para a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Tá? Então, só trazendo um pouco desse contexto para os irmãos, o povo ali do Egito era um povo extremamente pagão, e Deus, para libertar ali o povo de Israel, ele vai atacar as divindades desse povo pagão. Vou só ler aqui a pergunta da irmã Annelise. Então Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar que eles viviam no engano e que ele, Deus, era o Todo-Poderoso? Exatamente, irmã Annelise. Deus, ele veio de uma forma didática, né? Não só libertar o povo do Egito, mas se revelar para esse povo egípcio. Né? Deus endurece de propósito esse coração para se revelar para o povo egípcio, dizendo, eu sou o Deus verdadeiro. Tanto é que na saída do povo hebreu do Egito, não foi só hebreu que saiu do Egito, depois você pode ler o texto. Egípcios também saíram do Egito quando houve a libertação. Né? Então houve ali alguns remanescentes, houve ali alguns que até se converteram no meio dessas pragas, e essas pragas elas vieram para, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Que eu vou falar, derrotar, né, entre aspas, essas divindades egípcias, e Deus vai atacando exatamente essas divindades ali nas 10 pragas, ok? E aqui tem a descrição das 10 pragas, e eu vou falar de cada uma delas e qual divindade era atacada. Então, caneta, caderno, no livro tem também, mas não tão esmiuçado igual eu trago aqui para vocês. Pontos importantes. As 10 pragas, elas só vieram sobre os egípcios. Repetindo, as 10 pragas, elas só vieram sobre os egípcios. Os hebreus não foram impactados pelas 10 pragas. Então, por exemplo, a praga das moscas só vieram sobre os egípcios. A praga das mortes dos animais só morreram dos egípcios. A praga ali do rio Nilo, só a água dos egípcios ficaram em sangue. Né? Então, só os egípcios foram atacados. Tá? A praga ali da escuridão, do breu, só os egípcios. As casas do povo hebreu ficaram todas iluminadas, normal, o dia normal. Tá? Isso aqui é um fato muito interessante para vocês anotarem. Tá? Outra questão importante. As pragas foram enviadas com propósitos específicos. Então, houve da parte de Deus uma especificidade do porquê de cada praga. Né? Não foi aleatório, né? Não foi algo assim, eu vou mandar essa aqui. Não. Lembrando, ela tinha esse direcionamento para as divindades. A pergunta da Annelise, a ciência ou a arqueologia comprova alguma praga? Olha, eu não me recordo agora se a gente tem algum relato histórico arqueológico. Sabe por quê? Porque isso que aconteceu para o Egito foi vergonhoso. Então, qualquer menção histórica a isso, os próprios egípcios iam queimar tudo isso. Né? A gente tem, irmã Annelise, comprovação histórica e arqueológica que o povo hebreu esteve no Egito e foi escravo no Egito. Isso a gente tem. Prova arqueológica
da travessia do Mar Vermelho a gente tem. Agora, das pragas em si, pelo que eu me recordo aqui de cabeça, nós não temos essa informação, essa comprovação, tá bom? Qualquer pergunta, vai mandando aí, irmãos. E uma coisa interessante, isso aqui, irmãos, é muito forte. As 3 primeiras pragas foi Arão quem agiu. Repetindo, as 3 primeiras pragas foi Arão quem agiu, né? Aí vem a pergunta, por quê? Eu vou trazer aqui para vocês algo que assim, é inédito, né? Ou seja, vocês não vão ouvir por aí, é bem difícil a não ser em sala de aula. As 3 primeiras pragas do Egito foram, eu vou falar de cada uma delas, tá? Mas só para eu me basear aqui o que eu vou falar para vocês. As águas do Nilo que se transformaram em sangue, a invasão de rãs, né, no Egito, e o terceiro foi a infestação de piolhos. Essas foram as 3 primeiras pragas. E quem agiu, ou seja, eu vou falar desse, não foi necessariamente por conta do cajado, mas quem pegou o cajado de Moisés e feriu a água e feriu a terra foi Arão, tá? As 3 primeiras pragas foi Arão. Então, Deus falou ali, Arão foi, tocou o cajado na água. A água se transformou em sangue. O Arão foi ali e tocou, pegou o pó da terra, né, pegou o chão ali, jogou no alto e se transformou em moscas. E ele pegou o cajado e tocou ali novamente no rio, né, na terra, do barro ali, e saiu as rãs. E aí vem a pergunta, por que Arão? Né? Por que Deus não deixou Moisés? Justamente, sabe por quê? Porque foi a água do Egito, a terra do Egito, quem preparou Moisés para ser quem ele foi. Seria muito ingratidão de Moisés ferir a terra e a água que fez ele ser quem ele era. Então, é um princípio de honra, né? Moisés, por mais que ele estava libertando o povo, foi usada de gratidão ali, justamente porque aquela famosa frase, né, cuspir no prato que comeu. Quem gerou Moisés e quem fez Moisés ser quem ele era, óbvio, teve capacitação de Deus e tudo mais, mas quem criou Moisés, quem fez Moisés ser quem ele era, foi o Egito. Então ele não pode maltratar a terra que fez ele crescer, que acolheu ele, que ensinou tudo ele, tá? Então, quem faz ali as pragas relacionadas à terra e à água, né, que pisou, né, que fez ali acontecer, foi Arão, tá? Arão. E a partir de agora, eu vou entrar nas pragas em específico, tá bom? Então, se quiser anotar, eu vou falar agora sobre as pragas em específico. Primeira praga, o rio Nilo se transforma em sangue. O rio Nilo não ficou vermelho, irmãos. O rio Nilo se transformou em sangue mesmo, tá? Essa foi a primeira praga, e essa praga, ela foi ali de ataque ao deus Hapi. Repetindo, deus Hapi. Quem era esse deus Hapi? Era o próprio rio Nilo. Ó, tem a imagem aí do deus. Os egípcios acreditavam que o rio era um deus, né? Que ele desceu do céu, porque tanto é que o Egito é um lugar desértico, né? E no meio do Egito ali tem um rio, né? E eles acreditam que esse rio é o deus Hapi, que é o próprio rio Nilo, né? Conhecido como o deus da vida. No Nilo estava toda a vida, né? Tinha peixes, água para beber, água ali para os animais. Então eles acreditavam que ele era uma divindade. Arão toca a vara no rio e a vida acaba. Todas as fontes são transformadas em sangue e o Egito se atemoriza. Repetindo, se transformou em sangue mesmo, tá? Não ficou vermelho, não. Transformou em sangue. E foi aí a praga para atacar, né? Eu estou colocando aspas aqui, o deus
Rap, tá? E além de ferir o deus Rap, Deus também vai vingar os hebreus que perderam seus filhos que foram jogados no Nilo pelo decreto de Faraó. Lembra que Faraó falou que era para matar todas as crianças hebreias? Algumas crianças foram mortas. E de que forma? Jogadas no rio Nilo. Então Deus vinga essas crianças que infelizmente foram mortas no rio Nilo, transformando ele todo em sangue. Certo, irmãos? Anotado aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Vou continuar aqui, tá? Segunda praga. Depois que o rio Nilo se transformou em sangue, óbvio que tudo que estava ali morreu, e veio a praga das rãs. E as pragas das rãs, ela foi diretamente ali para atacar o deus Heket. Deusa Heket, deusa, tá, irmão? Desculpa. Deusa Heket. E, irmãos, entrou rã em toda a parte e extensão ali do Egito, tá? Não teve nenhum lugar que não tinha rã. Não foi assim, tem umas 5 rãs aqui no quintal de casa. Aonde tudo que os egípcios iriam fazer tinha rã. Eu vou dar um exemplo nosso aqui, né? Abria a geladeira, tinha rã. Abria o micro-ondas, tinha rã. Abria o forno, tinha rã. Embaixo da cama, todo lugar, não conseguia pisar no chão de tanta rã. Tá? E foi para atacar essa deusa aí que eu estou mostrando na imagem para vocês, né? Chamada deusa da fertilidade, ou deusa da água, deusa da renovação. Os egípcios criam que ela era que fazia com que o ciclo da vida se funcionasse. E, por exemplo, que as mulheres ou animais procriassem. E aí Deus foi e atacou diretamente essa divindade, né? E como que ela era apresentada? Ela era apresentada como uma mulher, corpo de mulher e cabeça de rãs. E aí milhões de rãs aparecem no Egito, invadem todo lugar, inclusive o palácio, né? E Deus se vinga também quando os egípcios obrigavam os hebreus a se sujarem e a pegarem animais para seus filhos brincar. Olha só como que Deus é, né? Porque havia muitos isso. Por exemplo, um pai egípcio queria que o seu filho ali brincasse com algum animal, ele obrigava um hebreu a ir lá na lama, se sujar lá, pegar uma rã, pegar algum animal para trazer para o filho dele brincar, né? Porque os hebreus eram escravos na época, né? E Deus se vinga. Como que Deus se vinga? Trazendo ali esses animais, espalhando por todo o Egito, tá? Então as rãs, que era aí pela deusa Heket, representado por uma mulher com cabeça de rã, aí, era uma dessas deusas. Então a segunda praga foi a rã. Tá? As rãs, né? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Beleza, vou continuar. Terceira praga, os piolhos, né? Os piolhos, e atacando aí diretamente o deus Geb, conhecido aí como o deus egípcio da terra. Arão bate o seu cajado ali no pó da terra, e nesse momento os piolhos aparecem e começam a se multiplicar. Para quem não sabe, né? Os egípcios eles eram carecas, né? Pelo motivo de terem nojo de piolhos. Então eles mantinham seus cabelos raspados, né? Inclusive as mulheres e crianças, pois eles chamavam, né, muitos os hebreus de piolentos por usarem barbas e cabelos. Olha só como que o nosso Deus é, né? Pelos hebreus ali serem barbudos, né, cabeludos ali, eles ficavam chamando os hebreus de piolentos. Aí o que Deus fez? Vinha uma praga de piolho sobre os egípcios. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Ok? Anotado aí? Terceira praga, piolhos. Vamos lá. Oi, pode falar, irmã Carol.
Então já existia piolho antes disso, porque uma vez eu ouvi uma pregação e o pastor falava que foi nessas pragas que o piolho foi existir, entendeu? Que antes disso não existia. Ah, não, existia sim. Inclusive, os egípcios eles eram carecas justamente por isso, porque eles tinham nojo de piolho. Interessante, né? Interessante. Obrigado por compartilhar, ô, irmã Carol, porque a gente vê que, às vezes, por alguém que fala qualquer coisa no púlpito, né, a gente fica com aquela informação para nós, e às vezes é uma informação. Neste caso, não muda em nada, né, se tinha piolho ou não, mas num caso, às vezes, um pouco mais crítico, né, de salvação, de pecado, algo do tipo, a gente vê que é bastante complicada essa questão. Mas, continuando, a quarta praga é as moscas. Então, as moscas ali, elas foram para atacar o deus Khepri, conhecido aí como o deus egípcio da criação. Era um deus aí que tinha uma cabeça aí de besouro, né? O deus que fazia o sol se movimentar. E também era conhecido como o deus que, após um egípcio morrer, fazia esse egípcio reviver. Olha que coisa bizarra, né? É o deus das moscas, né? E qual foi a quarta praga? Justamente as moscas aí, para ir de encontro a essa divindade. E por trabalharem, olha Deus vingando, por trabalharem muito e não conseguirem se limpar, os hebreus sempre viviam no meio de moscas. E isso era motivo de chacota para os egípcios. Aí o que Deus fez para se vingar? Fez vir uma praga só de moscas sobre os egípcios. Esse é o nosso Deus, né? Que nos vinga. Por isso que a Bíblia fala, vingança é do Senhor, né? Do Senhor. Peste nos animais. Essa foi a quinta praga, né? Foi a deusa Hactor, conhecida ali como a deusa do amor e da proteção. Essa praga, ela vem após o aviso de Faraó, após o aviso e Faraó não se arrepender e se manter rebelde, né? Ler Êxodo ali, 9, de 1 a 2, né? Eles perdem a provisão, perdem dinheiro e perdem rebanho. Olha que interessante. Então, a peste sobre os animais. Todos os animais egípcios morrem, né? Então, essa peste aqui, ela vai ali e impacta não só, por exemplo, a gente não vai ter ali animais, mas ele impacta a economia do país, né? Perdem a provisão, perdem dinheiro, perdem os rebanhos. Então, Deus batendo aí de frente com essa deusa Hactor, né? Hactor. Conhecida aí como a deusa da proteção. Os egípcios sempre utilizavam, né? Na verdade, desde ali antes, né? Dessa questão toda aí que eu estou explicando para vocês, da morte de José até o início das pragas, os egípcios sempre utilizaram os hebreus como animais, né? Os serviços que antes os animais faziam, o faraó colocava os hebreus para fazer, e Deus se vinga, né? Deus vai lá e mata e fere, né? Com peste aí, todos os animais. Olha só nosso Deus, né, irmãos? Como a gente percebe aqui estudando, né, que de Deus não se passa nada, né? Não se passa nada. A sexta praga foi as úlceras. Aí Deus, a cada estágio da praga, o negócio ia ficando mais feio, né? E aí Deus atacando aí diretamente a deusa Ísis. As úlceras aí, como a imagem mostra, eram umas doenças aí diretamente no corpo, né, dos egípcios. Conhecida como a deusa egípcia da medicina e da paz, né? Tá aí a foto dela. Deus fez com que as cinzas dos fornos se transformassem em úlceras, em feridas, em tumores nos
egípcios e também nos seus animais. Então, Arão pega as cinzas e joga para cima, e o vento se espalha, e imediatamente o povo começa a ser acometido de úlceras, né, de doenças na pele. Essa é a sexta praga, né? O povo egípcio era muito higiênico e se cuidava muito, mas tinha um nojo extremo de feridas expostas. E por apanharem muito dos egípcios, os hebreus tinham as suas feridas sempre à mostra, e Deus se vinga de novo, né? Deus, ele faz com que os egípcios tivessem agora as marcações, né, as feridas expostas por eles fazerem isso com o povo de Deus. Estão anotando aí, irmão? Estou indo rápido demais. Qualquer coisa, vocês me falam aí, tá? Eu estou indo um pouco devagar aqui, porque eu sei que tem bastante irmãos aí que gostam de escrever aí e fazer as anotações. Vamos lá? Chuva de granizo. Essa vai ser a sétima praga, né, contra aí a deusa Nut, que era conhecida como a deusa do céu. Olha como que ela era vista. Tá vendo aí, ó, a deusa Nut? Os egípcios enxergavam o céu desse jeito. Tipo, o que a gente olha para o céu hoje e vê é o corpo da deusa Nut. E que ela ficava nessa posição aí que eu estou mostrando uma foto para os irmãos, tá? Deus avisa e manda do céu chuva de pedra. Mas Deus foi ainda bonzinho, né? Pois mandou avisar que ninguém saísse de casa, pois poderiam ali perder a sua vida. E Deus manda praga aí do céu, manda essa chuva de granizo, chuva de pedra, e choveu, irmãos, não só o granizo, o gelo que a gente conhece, mas choveu uma bola de gelo com fogo dentro, e mataram animais que ficaram no campo, né, que sobraram ali, e destruiu também as plantações. Então imagina, irmão, as pancadas que vinham do céu, quebrando tudo, arrebentando as casas, né, as casas de antes, né, e principalmente lá no Egito, não é igual hoje de alvenaria, né, que a gente tem toda uma estrutura, e vinha a bola com gelo e fogo dentro. Só Deus para fazer isso mesmo, irmãos. E isso caía e quebrava tudo e queimava tudo, né, porque o impacto do gelo quebrava e o fogo dentro ali se espalhava, queimando tudo, tá? E das mesmas pancadas que os egípcios davam nos hebreus, eles também receberam, né? É Deus se vingando aí, o seu povo, tá? Então essa foi a chuva de granizo. Depois a oitava a oitava praga, que foi os gafanhotos, batendo de frente com a deusa Sete, né? Com a deusa Sete, conhecido ali como o deus egípcio das tempestades, o deus da desordem, né? Eles já tinham perdido todo o rebanho e agora eles vão assistirem a perda de todas as plantações, né? Vêm os gafanhotos e consomem tudo que eles plantavam, tudo que eles estavam ali para colher. Vem aí essa praga, e o deus Sete, que é esse deus aí bem feio aí que eu estou mostrando para vocês, foi atacado diretamente, tá? Eles se desesperaram, só que agora sem animais e sem alimentos, eles ficaram aí totalmente atordoados, e mesmo assim Faraó continua de coração fechado, né? E aqui Deus se vinga dos hebreus, porque os hebreus trabalhavam duro para fazer essas plantações dos egípcios sem poder ficar com nada dessas plantações. Aí o que Deus vai e faz? Manda os gafanhotos, e Deus se vinga também desse ponto, tá? Olha só, irmãos, olha só. Eu estou falando aqui das 10 pragas, hein? E a nona praga foi a escuridão. A nona praga foi contra um dos maiores deuses do Egito, que é o deus Ra, né? Essa imagem aí do pássaro aí, né? Cabeça de pássaro. O segundo maior deus do Egito, conhecido como o deus Sol.
Deus envia aí 3 dias de trevas absolutas, escuridão total. Irmãos, a escuridão era tão grande que a Bíblia diz que a escuridão era palpável. Vê se você consegue imaginar isso. A escuridão palpável, você conseguia palpar a escuridão. Era aquele negócio denso, né? Negócio denso, ninguém enxergava nada, né? Os egípcios não conseguiam sair de casa, os egípcios não conseguiam fazer absolutamente nada. E lembrando os irmãos aqui, as pragas do Egito só vieram, né? E só caíram, vamos colocar assim, né? Só foi atingido com as pragas do Egito os egípcios. Os hebreus viviam suas vidas normais, né? Tinham seus animais, suas plantações, né? Quando eu digo animais e plantação, não é nada grandioso, né? Poucos animais ali, mas nenhuma dessas pragas atingiram ali os hebreus, tá? Isso é interessante. Irmãos, nenhuma tocha se acendia. Os egípcios colocavam fogo e não acendia, né? E enquanto isso, o povo de Deus da terra de Gozém vivia tranquilo com luz, né? O que Deus estava se vingando? Deus estava se vingando das prisões usadas pelos egípcios em poços que eram escuros e que eles lançavam os hebreus lá, né? E Deus vai lá e se vinga, né? Do segundo maior deus dos egípcios, que era o deus Ra, né? Que era o deus Ra. Olha só que coisa, hein, irmãos? E aí vem a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. E esse Deus aqui, né, dessa praga foi o próprio Faraó. Lembra que o Faraó se considerava Deus? Né, considerava o maioral do Egito, né? E agora o Deus era o maior, né, do Egito, que era o próprio Faraó. E Deus ele resolve tirar o que era mais caro do Faraó, que é o seu próprio filho, provando que ele podia achar que ter o poder que tinha, né, o poder para tudo, mas veria que não teria poder para salvar o que era mais valioso, o seu próprio filho. Olha que forte isso, né? Faraó perde o filho e de maneira atemorizada, só depois da morte do filho, Faraó vai permitir que o povo saísse do Egito. Tá? Então, da mesma forma que Faraó matou os primogênitos hebreus quando Moisés nasceu, agora Deus vai lá e se vinga do Faraó aí, e faz essa matança dos primogênitos. Irmãos, quando ele mata o primogênito de Faraó, ele está matando o próximo Faraó, né? O próximo Faraó que viria da linhagem ali desse Faraó aí que teve seu filho morto. Tudo isso que eu falei para você... Oi, pode falar. Pastor, então a gente pode colocar como nosso Deus, como um Deus vingativo, por causa de todas essas vinganças? Com certeza. A Bíblia vai dizer, né, que a vingança é do Senhor, que a gente tem que entregar a vingança nas mãos do Senhor. Mas da mesma forma que Deus é um Deus vingativo, Deus também é rico em misericórdias. Então, se na vingança de Deus a pessoa se arrepender, que nem Nínive. Lembra que Deus levou Jonas lá para julgar aquela nação, a nação se arrependeu. Então Deus não vingou a nação, Deus foi e perdoou aquela nação e remiu aquela nação. Mas a vingança é do Senhor, o Everton, e Deus é um Deus vingativo. Ai daquele, né, que cai nas mãos do Deus irado, né? Ai daquele que cai nas mãos do Senhor. Davi vai falar isso, né? Por isso que a Bíblia é repleta para a gente falar, colocar a vingança nas mãos do Senhor. E aqui eu mostrei, né, o pastor Everton, que Deus vingou o povo hebreu do início ao fim. Os 400 anos que o povo ficou dentro do Egito, Deus vai não só permitir que o povo fosse escravo, Deus predestinou o povo para ser escravo, não. Todo o mal que o Egito fez para o povo, Deus foi lá e vingou cada um desses anos, né, que o povo ficou escravizado. E desde a primeira praga da água do Egito ali até a última praga da morte dos primogênitos se passou provavelmente ali durante um ano, tá?
um ano desse vai e vem ali. Lembrando que tudo isso aconteceu para o faraó liberar o povo para ir para ser livre. Tanto é que quando Moisés vai falar ali, né, Moisés e Arão vai falar com o faraó, o que Deus pediu é: fala para faraó que vocês vão no deserto fazer o que no deserto? Fazer uma adoração, uma festa para o seu Deus. Foi essa a conversa. Né? Foi para isso que Moisés foi lá pedir. Para fazer uma adoração, para fazer uma festa ao seu Deus no deserto. E aí Faraó ficou com o coração endurecido, veio a primeira praga. Aí a Bíblia vai dizer que Faraó chega uma hora que ele vai se arrepender. Aí outra hora ele vai voltar atrás. E fica nesse lenga-lenga aí por um ano. Né? E na última praga, que foi a morte dos primogênitos, meus irmãos, Deus ali, ele vai dar uma normativa, ele vai dar um aviso também para os hebreus. Porque como que foi essa morte dos primogênitos? Né? A morte dos primogênitos foi que na noite específica ali, um anjo, né, chamado ali popularmente o anjo da morte, né, o anjo do Senhor, ele iria passar pela cidade. Só que dessa vez ele não iria passar só na cidade dos egípcios, ele também ia passar na terra de Gozém, ali na terra dos hebreus. E aonde não tivesse uma marca específica do sangue do cordeiro, que eu já vou explicar para vocês, nos umbrais da porta, o anjo ia entrar dentro dessa casa e ia matar o primogênito. Então Deus ele deu uma ordem específica, né? Cada família ali naquela noite, cada família deveria providenciar um cordeiro, mas um cordeiro sem mancha e com a idade de 1 ano, para ser sacrificado no 14º dia daquele mês. Deus deu data e hora para quando ia acontecer ali a morte dos egípcios. E o sangue deste animal, ele deveria ser aplicado na patente ou nos umbrais da porta principal daquela casa, na sustentação da verga, né? E esse seria um sinal, né, que aquela casa é uma casa de hebreus e o anjo da morte ali não passaria. O Anderson perguntou: a morte é um anjo? Sim, a morte é um anjo, Anderson. E na casa que tivesse essa marcação, o anjo ia passar direto, tá? Ia passar direto. E Deus, ele foi bem categórico. Ele falou assim: hebreus, enquanto o Egito vai estar gritando em dor, vocês vão estar fazendo festa. Olha só que coisa forte. Enquanto o Egito vai estar lá desesperado por conta da morte dos primogênitos, vocês vão estar fazendo o que se chama de Páscoa. O que é a Páscoa? É a festa comemorada da libertação do povo hebreu do Egito. Isso é a Páscoa, a libertação do povo do Egito. Em hebraico se chama Pessa. Eu já falei sobre essa festa com vocês na matéria passada. Então, foi nesse momento que nasce a Páscoa, foi nessa madrugada de choro do Egito, o povo estava comendo cordeiro e se alegrando. E Deus falou: se prepare as malas, porque de manhã vocês estarão livres, vocês serão libertos. Né? E aí a gente vê a salvação. Né? A carne desse cordeiro deveria ser assada e consumida com pão sem fermento e ervas amargas. E até hoje, irmãos, a Páscoa egípcia é feita dessa forma, com carne de cordeiro, né, com pão sem fermento e ervas amargas. Eu quero muito, no ano que vem, fazer aqui no nosso ministério, na casa de Maquir, na Páscoa, fazer a Páscoa judaica, né? Fazer um momento ali de Páscoa judaica com os irmãos, onde eu vou trazer todos os elementos. É que esse ano não deu tempo, mas
O ano que vem eu quero muito trazer isso para o nosso ministério, onde a gente traz todos os elementos da Páscoa judaica e faz ali uma grande festa, né? Com cada elemento da Páscoa. Em nome de Jesus, ano que vem, a gente vai conseguir fazer isso ali no nosso ministério. E já estendo o convite aqui a todos os irmãos, tá? Voltando, as pessoas deveriam vestir os seus trajes de viagem, o corpo bem vestido e os pés bem calçados. Deus foi específico, irmãos. Deus falou, olha, festejam, comem do bom e do melhor, preparam a melhor roupa de vocês, preparem as malas, que vocês vão sair correndo daí, porque vocês vão ser libertos, né? A refeição deveria ser feita apressadamente, e as sobras da carne assadas seriam queimadas pela manhã, tá? E aí institui a Pensa, né, que é a Páscoa judaica. O que significa Pensa? Significa passar, né? A palavra Páscoa, né, ela significa ali em hebraico Pensa, que tem ali a etimologia da palavra passar. Passar o quê? A passagem do anjo da morte sobre a casa ali de cada um deles. A Pensa significa passar e Páscoa significa libertação. E é comemorada e lembrada pelos hebreus como um momento de comunhão, libertação e intervenção especial de Deus em suas vidas e também em sua história, né? E ele traz em seu bojo a noção de culto, né? Porque ele tem todo um aparato litúrgico, né? E até hoje é festa entre os israelitas, e para nós aqui do Ocidente, nós temos aí, por conta da morte de Jesus, que foi uma morte também numa Páscoa. Jesus, ele é o Cordeiro Pascal, né? Da mesma forma que o sangue do Cordeiro lá no Egito livrou o povo da morte, o sangue de Jesus na cruz do Calvário nos livrou também da morte eterna, né? Nos deu perdão de pecados. Por isso que Jesus é o Cordeiro Pascal. Por isso que a nossa Páscoa é comemorada a morte de Jesus. Porque Jesus nos libertou, né, da morte eterna. Ele nos libertou do pecado. Os judeus até hoje comemoram a Páscoa, mas a Páscoa dos judeus é a libertação do Egito. Mas a nossa Páscoa, que nós somos cristãos, é a libertação do pecado. Tá? Então, irmãos, as pragas, ela tinha ali por finalidade fazer a abertura para a saída de Israel para o Egito. O rei era resistente e não queria autorizá-lo. Então, Deus, Yahvé, em sua eterna sabedoria, fez essa terrível mobilização para criar essa ocasião, e o povo foi liberto com, isso aqui é maravilhoso, ouro, prata e utensílios de valor. Irmãos, eu vou colocar um foco nisso. Imagina a cena, de madrugada, aquela gritaria, você ouvindo a cidade inteira do Egito chorando, né, em pranto, porque o filho mais velho lá de toda a casa está morrendo, você na sua casa, comendo aí um cordeirinho assado, né, uma ovelha assada, delícia, deu até água na boca. Comendo ali, fazendo um baita, né, nos dias de hoje, um churrasco na sua casa. Além disso, você passa a noite inteira comendo e bebendo com a sua família, né? De manhã, você sabe que você não vai mais ser escravo, você vai ser livre, liberto. Você faz as suas malas, você reúne a sua família e você sai da sua casa. Quando você sai da sua casa, você abre a sua porta, tem ouro, prata, bronze, pedra preciosa na porta da sua casa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os egípcios, eles queriam tanto que os israelitas saíssem dali, eles queriam tanto que os israelitas deixassem o Egito por conta das pragas, que eles deram ouro para os israelitas. Eles falaram, toma ouro aqui, ó, sai daqui, sai da nossa terra, toma ouro, toma prata, toma aqui esse bronze, sai daqui, né? A gente não quer mais vocês aqui. E o povo de Deus saiu do Egito com as mãos cheias de ouro, de prata e utensílios
de valor. É Deus de novo vingando o povo hebreu como que por 400 anos vocês foram escravos, vocês foram pobres dentro do Egito e agora vocês vão sair daí com as mãos cheias. Cheia de ouro, prata e utensílios de valor. Tá? Tudo que eu estou falando para vocês aqui está ali no livro do Êxodo 14, 15, 16. Né? 14, 15, 16 não, desculpa. Êxodo 12, 13 e 14. Tá bom? E o povo, irmãos, agora vai sair do Egito, mas não é mais 70 pessoas que José trouxe, né, de Canaã para cá. Mas agora são 3 milhões de pessoas que Moisés vai libertar. Né? 3 milhões de pessoas. Entre esses 3 milhões de pessoas tem hebreus, né? Na sua, majoritariamente ali, quase toda aquele povo era hebreu, mas também tinha alguns egípcios no meio. Tá? Tinha alguns egípcios no meio. Tá bom? E aqui, ó, eu quero mostrar uma imagem para vocês. Esta é a imagem do qual vai ser ali o percurso que este povo de 3 milhões de pessoas vão fazer. Tá? Essa imagem aqui, irmãos, é muito boa. Tá? Quando você aprende, vê ela ali e tenta meio que aprender, fica muito mais claro você ler a Bíblia depois. Eu vou só tomar uma água e vou explicar esse mapa aqui e a gente já vai encerrar nossa aula, tá? Bom, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Vamos lá. Irmãos, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aí, deu um zoom aí para vocês? Deu, né? Só me confirmar. Beleza, a irmã ali me mandou. Olha onde que o povo tava. Eu gosto disso, tá? Eu gosto. E ele não vai deixar, será, eu ter caneta? Nossa, ele não deixa eu ter caneta. Que sacanagem. Porque eu queria ir pontuando com vocês, com a caneta. Mas eu acho que dá para vocês verem aí, né? Tem o ponto 1. Esse ponto 1 era a terra de Gozém, onde o povo estava, tá? O povo de Israel estava. Aí eles saem do ponto 1 e vão até o ponto 2, que se chama Sucote, né? Sucote. E aí no ponto 2 eles vão até o ponto 3, que é Pi-Eirode. E é ali que foi feita a passagem do Mar Vermelho. Tá vendo ali, ó, o Mar Vermelho que eles atravessaram? É no ponto 3, ó. Então sai 3 milhões de pessoas lá do ponto 1, e aí eles vêm descendo, para ali no ponto 3, no ponto 3 é montanha de um lado, montanha do outro, e o mar na frente, e o faraó libertou o povo, mas perseguiu o povo, né? Ele ficou irado ali e ele vai atrás do povo para matar todo este povo. E aí eles se deparam com o Mar Vermelho. E é ali no ponto 3 onde o mar vai se abrir, né? E o povo vai passar em terra em seco. É o que a gente vai ver semana que vem, tá? Que a gente vai ver semana que vem. E aí depois o povo continua descendo, ó, ponto 4, as águas de Mara, ponto 5, Elim, ponto 6, até que eles encontram aqui, ó, o deserto do Sinai. Lembra do Monte Sinai, de Horebe? Fica aqui embaixo, ó. Aí ele vem aqui no Monte Sinai. O que acontece no Monte Sinai? Eles recebem as tábuas da lei, né? Um povo só é um povo quando ele tem lei, né? Então aqui no ponto 8 é onde eles recebem as tábuas da lei, eles se tornam ali uma nação que agora tem suas próprias leis. E quantos dias que durou aqui, ó, da travessia do Mar Vermelho até o Monte Sinai? Foram exatamente, irmãos, 50 dias, tá? 50 dias que eles levaram aí para chegar no ponto 8. Pode perguntar, irmã Carol. As águas de Mara, que eram águas amargas, elas eram realmente águas medicinais? Águas medicinais no quesito que ela era amarga por ser medicinal? Porque uma vez um pastor, eu vi numa pregação ele falando que as águas de Mara eram estrategicamente amargas por Deus, porque
que era para curar o povo de doenças ou infecção, alguma coisa que pegasse na época. Não, porque as águas eram amargas, e aí quando eles tentaram beber daquela água, eles lembraram, eles queriam já voltar para o Egito. E aí a Moisés vai jogar ali um galho na água ali, ele vai fazer uma ação, se eu não me engano é essa história mesmo, ele vai fazer uma ação ali e as águas vão ficarem doce. Então não faz sentido Deus deixar a água amarga e depois transformar em doce por conta de um do povo, por exemplo, eu vou deixar a água amarga para curar o povo ali de alguma doença ou algo do gênero, se depois ele transformou em doce, sabe? Não tem muito sentido ali, tá? Mas elas eram amargas. De pastor, então, hein? Oi? Falei que tô mal de pastor, então. Não, vamos continuando aqui. Moisés ele joga um pedaço de madeira ali, né? E aquelas águas se transformam em água doce, tá? Água potável, tá bom? Mas boa pergunta, tá? E aí, no ponto 8, eles recebem ali. Aqui eu tô dando já um panorama que vai acontecer depois, tá? Recebem a lei. Aí tem o ponto 9, o ponto 10, e aí eles chegam aqui no ponto 11. O que vai acontecer no ponto 11? Eles vão mandar os espias olharem a terra. E aonde que é a terra de Canaã? Toda essa terra, aqui não dá para vocês verem, né? Mas toda essa terra aqui, ó, que tá escrito Canaã, tá vendo? Bem grande aí, essa é a terra de Canaã. O Moisés aqui no ponto 11, ó, ele vem com o povo aqui no 12, manda no 12, Cades Barneia, ele manda os espias veem a terra lá e fica com medo e tal. E aí, tá vendo que tem um círculo aqui? O povo fica andando nesse círculo por 40 anos. Porque Deus vai falar, porque vocês, os espias vão na terra, na hora que eles voltam, eles não acreditam que a terra é boa, que eles vão conquistar. Deus fala, nenhum de vocês que saíram do Egito vão pisar nessa terra, vocês vão morrer tudo no deserto. E aí eles ficam andando 40 anos em círculos no deserto, até morrer toda a geração que saiu do Egito. Tá? Quem que vai entrar na terra prometida? Os únicos que eram do Egito e entraram na terra prometida é Josué, Caleb, que eram os únicos do Egito, e toda essa nova geração de 40 anos que surgiu no Egito, porque no Egito não, no deserto, desculpa. Eles ficaram 40 anos no deserto, nasceram muitas crianças no deserto, né? 40 anos, uma nova geração nasceu no deserto. E é essa nova geração que vai tomar posse de Canaã, que eu já estou dando um spoiler do que a gente vai estudar lá nos livros históricos, na próxima matéria. Tá? E aí, aqui do ponto 11, vem ponto 13, 14, 15, Moisés morre aqui no 16, ó, tá vendo o ponto 16, Monte Nebo? Moisés morre aqui sem pisar na terra, e aí no ponto 17 é onde Moisés ele já morreu, né, no Monte Nebo, no ponto 16, no ponto 17 Josué assume e ele toma posse da terra do norte para o sul, né, de cima para baixo. E aí é outra matéria que a gente vai ver, que é a matéria dos livros históricos, como que foi a tomada da terra de Canaã por Josué. Tá? Mas só queria dar esse parâmetro aqui para vocês, tá bom? Irmãos, aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês pensarem. Vou pegar uma caneta aqui para escrever, ó. Do ponto 1 aqui, ó, até a terra de Canaã, não é muito mais fácil o povo ter feito esse trajeto reto aqui, ó, e chegar em Canaã? Olha só. E sabe quanto tempo levaria do ponto 1 nesse risco vermelho que eu fiz aí? 12 dias. Sabe quanto tempo que o povo levou para entrar em Canaã? 40 anos. 40 anos. Olha só, né? O que uma murmuração faz, né? A murmuração faz com que aquilo que era para você receber em poucos dias demore anos para chegar na sua mão. Então, quer um conselho de professor? Não murmure, tá? Não murmure. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, irmãos. Eu fiz esse traço reto aqui, e olha com quem que o povo hebreu ia se encontrar se eles viessem reto. Com quem? Os filisteus. Aí a Bíblia vai dizer,
para que o povo não encontrasse os filisteus e não encontrasse a guerra, porque eu estou falando aqui de escravo, escravo não sabe guerrear. Para não encontrar a guerra, Deus faz o povo dar essa volta aqui, dá a lei para eles aqui embaixo, subir aqui para depois tomar posse da terra de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Para eles aprenderem a lutar, para quando eles chegarem aqui no sul e encontrarem os filisteus, eles já soubessem lutar, já soubessem guerrear e conseguissem expulsar o povo. Então, o nosso Deus é um povo, é um Deus estrategista, né? É um Deus que pensou em tudo, né? Desde o início até o fim. Amém, irmãos? Essa é a nossa aula de hoje. Eu falei, então, aqui sobre o Egito Antigo, falei aí sobre Moisés, o libertador, falei aí sobre a saída do povo do Egito. Semana que vem, nós vamos ler aí o alinhamento com a nação. O que a gente vai estudar semana que vem, professor? Nós vamos estudar o Monte Sinai, o que eu mostrei ali para vocês da lei. Nós vamos estudar o tabernáculo, o que Deus fez ali e como foi essa peregrinação do povo no deserto. Tá? Semana que vem, vamos falar então da lei, né? Monte Sinai, e aqui eu já falo do livro de Levítico. Nós vamos falar do tabernáculo, eu já falo ali do restante do livro do Êxodo e também do livro de Deuteronômio, e do deserto eu vou falar aqui do livro de Números, como que foi o povo no deserto. E semana que vem a gente encerra a matéria e tem a nossa prova. Pastor, o que vai cair na prova? Tudo, irmãos. Desde Adão até aqui o Deuteronômio, o povo no deserto, tá? Tudo que a gente estudou até agora. Mas fiquem tranquilos, não é nada daquilo que eu não falei aqui com vocês, tá? Alguma dúvida? Tem 2 minutinhos aqui para nós. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lembrando, irmãos, a gente tem aí até a aula que vem para acertar os livros, tá? Então, quem quiser o livro aí, não esqueçam, tá? É muita matéria? Olha o Whindersson falando que a prova vai ser difícil aí. Vocês vão ver livro histórico. Aqui vocês estudaram 5 livros, né? Livros históricos, eu acho que são 11 livros, 11 ou 9 livros da Bíblia. Mas fiquem tranquilos que nas próximas matérias aí a gente vai ter trabalhos, né? Vocês vão fazer trabalhos de casa, vai ter apresentação, seminário, enfim, vai ter muita coisa aí legal para vocês aí fazerem na prática, tá? Irmãos, se ninguém tem nenhuma dúvida, quero agradecer aqui a atenção de todos, quero agradecer aí pela presença de todos aqui na nossa aula. Semana que vem estudem, tá? Nós temos a nossa prova e na outra semana a gente inicia a matéria nova, tá bom? Irmãos, quem quiser ir no nosso passeio ali do museu, temos 2 vagas ainda, tá? Me procurem, dá para parcelar, dá para, enfim, fazer um esquema legal para os irmãos. No mais, que precisarem, é só me chamar, tá bom? Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, meus irmãos. Bom final de semana. Pode ser. Pode ser a todos.